Olá, o ex-presidente Donald Trump recebeu ontem uma carta do Departamento da Justiça dos Estados Unidos comunicando que foi denunciado criminalmente com 7 acusações por ter ficado com documentos secretos e ultra-secretos, inclusive planos de guerra, mesmo depois de várias tentativas para que os devolvesse. Inclusive, as acusações incluem conspiração, obstrução de ações do governo e declarações falsas. Trump deve se apresentar na terça-feira a um tribunal federal de Miami, na Flórida. É o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser alvo de um processo na Justiça Federal. Se for condenado, dependendo das acusações, que ainda não foram totalmente reveladas, Trump pode ser proibido de ocupar qualquer cargo no governo federal dos Estados Unidos. No momento, ele lidera com folga as pesquisas sobre as eleições primárias para escolher o candidato do Partido Republicano à Casa Branca em novembro de 2024. Depois de várias tentativas de recuperar os documentos, ao longo de 1 ano e meio, o FBI, a Polícia Federal norte-americana, fez uma operação de busca e apreensão e pegou 103 documentos em agosto de 2022 na mansão de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, onde Trump mora desde que deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro de 2021. Mais uma vez, o ex-presidente, que tentou dar um golpe de Estado sem precedentes nos Estados Unidos e até hoje não reconheceu a vitória de Joe Biden, pretextou inocência e se apresentou como vítima de perseguição judicial e caça às bruxas para tirá-lo da próxima eleição presidencial. Trump alega que desclassificou os documentos, mas não tinha poder para fazer isso, especialmente em relação a planos de guerra do Departamento da Defesa. Vários políticos da oposição republicana acusaram o governo Joe Biden e o Departamento da Justiça de perseguição judicial. Mas qualquer pessoa que pegue documentos secretos da Casa Branca corre o risco de ser processada e condenada. Biden declarou que é honesto e que não interfere no Departamento da Justiça. Este caso é muito mais grave do que a denúncia apresentada em 4 de abril deste ano pelo promotor distrital Alvin Bragg numa vara criminal em Manhattan, com 34 acusações pelo pagamento à atriz pornô Stormy Daniels para comprar o silêncio dela durante a campanha eleitoral de 2016 sobre um caso que os dois tiveram 10 anos antes. Trump foi denunciado em Nova York por falsificar registros comerciais de suas empresas para esconder o pagamento e por não declarar o pagamento como despesa de campanha, numa violação da lei eleitoral dos Estados Unidos. Este processo será julgado por um júri popular em 25 de março de 2024. Em 9 de maio deste ano, Trump foi condenado na Justiça Civil a pagar $5 milhões à jornalista e escritora Elizabeth Jean Carroll por abuso sexual e difamação. Ela o acusou de estupro no provador de uma loja de roupas em Nova York em 1996. A defesa do ex-presidente recorreu ontem, neste caso, pediu um novo julgamento ou a redução da indenização para $1 milhão. Pelo menos 26 mulheres acusam Trump de abuso sexual. Ao todo, ele responde a mais de 30 processos. Em 21 de setembro de 2022, a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, acusou Trump e 3 filhos, os 3 filhos mais velhos dele, de fraude ao falsificar documentos para supervalorizar os ativos de suas empresas em $bilhões, a fim de pedir empréstimos, enquanto reduziam os valores na hora de pagar impostos. O ex-presidente acusa a procuradora Letitia James e o promotor Alvin Bragg, que são negros, de racismo. No estado da Geórgia, Trump terá de responder pela tentativa de fraudar a eleição de 2020 ao pressionar o então secretário de Estado, Brad Raffensperger, um republicano. Num telefonema gravado, ele pediu a Raffensperger para encontrar 11.780 votos para ele. Trump perdeu a eleição para Biden na Flórida por 11.779 votos.
até hoje insiste que a eleição foi roubada, mas 61 ações foram rejeitadas pela Justiça por falta de provas de fraude eleitoral. Trump foi denunciado pela Câmara dos Representantes em 2 processos de impeachment. O primeiro por um telefonema ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em 25 de julho de 2019, pediu ao líder ucraniano para acionar o procurador-geral da Ucrânia para investigar Joe Biden e seu filho Hunter Biden, que foi diretor de uma empresa na Ucrânia, em troca da liberação de uma ajuda militar de 391 milhões de dólares. 1h30 depois do telefonema, os Estados Unidos congelaram a ajuda militar à Ucrânia. Antes do telefonema, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, pressionou Zelensky, Giuliani é um advogado particular de Trump, pressionou Zelensky e o procurador-geral ucraniano, inclusive para Zelensky dizer que o governo anterior da Ucrânia havia interferido na eleição de 2016 nos Estados Unidos. Na época, Trump era investigado por um possível conluio com a Rússia para favorecê-lo na campanha eleitoral. O procurador Robert Mueller descobriu evidências da interferência russa nas eleições norte-americanas, mas não conseguiu provas de conluio com a campanha de Donald Trump. O segundo impeachment foi por causa do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando extremistas de direita incitados por Trump tentaram impedir a certificação pelo Congresso da vitória eleitoral de Biden. A denúncia citou o telefonema para o secretário de Estado da Geórgia. Nos 2 casos, a maioria democrata na Câmara abriu os processos de impeachment, mas no julgamento no Senado, quase todos os republicanos votaram contra e não houve a maioria de 2/3 necessária para condenar Trump e afastá-lo da presidência. Pelo menos 1.003 pessoas foram processadas pelo assalto ao Congresso, mais de 465 confessaram a culpa, cerca de 350 foram sentenciadas e cerca de 200 condenadas à prisão até agora. A pena mais longa, de 18 anos de cadeia, foi para Stuart Rhodes, fundador do grupo terrorista de extrema-direita Oath Keepers, que significa os guardiães do juramento. O Departamento da Justiça investiga Trump sobre o assalto ao Congresso. Ele pode ser acusado de interferir ilegalmente num procedimento administrativo, no caso a certificação da vitória de Biden, por tentativa de fraude eleitoral ao tentar mudar o resultado da eleição e por sedição, a tentativa violenta de tomar o poder. Mas isto é mais difícil de provar do que a retenção ilegal de documentos secretos e ultrassecretos, que só podem ser examinados, os ultrassecretos, em salas especiais e não podem ser removidos. Tanto Biden, depois de ser vice-presidente no governo Barack Obama, quanto Mike Pence, ex-vice-presidente de Trump, levaram para casa documentos secretos inadvertidamente. Pelo menos pelo que se sabe até agora, Trump fez isso intencionalmente. Há uma gravação de 2021 em que ele admitiu ter um memorando do Departamento da Defesa sobre um possível ataque ao Irã, documento não desclassificado. Em entrevista à televisão norte-americana CNN, em 10 de maio deste ano, Trump reconheceu que sabia da retirada dos documentos secretos da Casa Branca e alegou que poderia ficar com o que quisesse como recordações pessoais. É réu confesso, e réu confesso deve ser condenado. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau.